revelado a incrível história transformadora de Ismael, o filho rejeitado que ouviu Deus em Orac Cedilhaão no terceiro ano de Joaquim. A história de Ismael, filho de Abraão e Agar, começa sob um céu estrelado, onde as promessas de Deus pareciam ressoar nas vastas estepes de Canaã. Contudo, esse cenário de beleza estava em contraste com a dor e a rejeição que permeavam a vida de Agar, escrava egípcia que se tornará mãe de Ismael em circunstâncias desafiadoras e conturbadas. Abraão, considerado o pai das nações, enfrentava a amargura da infertilidade ao lado de Sara, sua esposa. A frustração de Sara levou a uma decisão drástica: oferecê-la a Agar, sua serva, na esperança de que, através dela, a promessa de descendência se realizasse. Agar, ao ver seu ventre crescer, a notoriedade e a amargura se intensificaram nas tendas de Abraão. Ela era agora portadora do legado prometido, o símbolo de uma traição que nunca deveria ter sido. A rivalidade crescia como a seca das terras onde habitavam, tornando as noites frias em momentos de constante tensão. Enquanto as estrelas brilhavam intensamente, a solidão e a dor envolviam Agar. Seu filho, o menino Ismael, crescia sob a sombra de um amor que deveria ser incondicional, mas que era envolto em desprezo. Impulsionada por sua dor, Agar decidiu se afastar, levando Ismael consigo para a vastidão do deserto. O coração angustiado ecoou seu clamor ao Senhor: por que sou desprezada? Meu filho e eu estamos destinados à morte neste deserto? Mas mesmo no desespero, a resposta de Deus era mais forte que o lamento. Um anjo do Senhor surgiu, trazendo a promessa: não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino que está chorando. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Renovada pela promessa divina, Agar erguia a cabeça para ver além do deserto árido. Ismael não seria apenas um filho rejeitado, mas o início de uma nova nação. Seu destino estava entrelaçado com a soberania de Deus, que transforma a dor em propósito. Enquanto Ismael crescia, seus talentos floresciam e a força de Agar se reanimava. O passado parecia um peso, mas a partir daquele momento, a jornada para descobrir sua identidade e aceitação começava. Contudo, o futuro ainda era uma neblina diante deles. As interrogações pesavam sobre Ismael: qual é, de fato, meu lugar neste mundo? Sou apenas um filho de uma escrava. Esses questionamentos ecoavam nas areias do deserto, mas Agar sempre o lembrava das promessas de Deus. O Senhor, que não ignora os rejeitados, preparava um caminho para Ismael que, mesmo desconhecido, seria guiado pelas mãos do Criador. A história prometia mais desafios e decisões, onde Ismael teria que se firmar na fé, enfrentando não apenas o deserto físico, mas também um deserto emocional. O que Deus traria a seguir? As estrelas brilhavam, mas o caminho adiante estava envolto em mistério e expectativa. A jornada de Ismael apenas começava e, mesmo quando seu coração duvidasse, a luz divina guiaria seus passos pela senda da eternidade. Enquanto os dias se desenrolavam no deserto, Agar e Ismael olhavam para o vasto horizonte, onde o sol se erguia majestosamente, trazendo nova luz a um mundo que parecerá tomado pela escuridão. Mesmo em meio à imensidão do deserto, um novo sentimento começava a pulsar no coração de Agar: a esperança. Deus havia proclamado que não estavam sozinhos, e que, apesar da sua origem, Ismael tinha um destino a cumprir. E assim, Agar começou a ensinar Ismael sobre o Senhor que os havia escutado, narrando-lhe as promessas feitas a Abraão e como o Senhor de toda a terra cuidava até mesmo das almas que o mundo desprezava. Tu, Ismael, serás grande entre as nações, dizia ela com fervor, cheia de fé. Ismael, em seu jovem coração, começava a entender que seu valor não era definido por sua origem, mas pela promessa divina. Entretanto, à medida que o tempo passava, a carência se tornava uma sombra angustiante. O que traria alimento e sustento ao dia seguinte?
O deserto era implacável, e as preocupações começaram a sobrecarregar a mente de Agar. Mas Deus, sendo fiel à sua palavra, não tardou em responder uma vez mais. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu profundo, um som distante rompeu o silêncio, o rumor de um oásis, uma fonte de água que poderia saciar sua sede e alimentar suas almas cansadas. Vamos, Ismael! Ouvindo a voz, sigamos adiante! Exclamou Agar, levantando-se com determinação. Juntos, mãe e filho avançaram, guiados por um desejo ardente de experimentar a provisão de Deus. E assim, ao se aproximarem da fonte, uma visão magnífica se desvelou diante deles, palmeiras frutíferas balançando ao vento, água fresca jorrando do solo, como um presente glorioso do Senhor. A alegria irrompeu no coração de Agar, que exclamou em louvor ao Deus que cuida de seus filhos. Ali, à sombra das palmeiras, Agar não apenas encontrou saciedade física, mas um renovado senso de propósito e deleite nas promessas de Deus. Elas encontraram um lar temporário que se tornaria um lugar de crescimento para Ismael. Os dias seguiam, e, à medida que a criança crescia, convirtió-se em um jovem forte, cheio de vigor. Agar sabia que Ismael tinha que conhecer seu legado e, em suas conversas, começava a lhe contar sobre seu pai, Abraão, e a aliança de Deus. Ismael, o Senhor dos Exércitos prometeu a teu pai que de ti surgiria uma grande nação. Tu és querido, amado, e os planos de Deus para ti são maravilhosos, dizia Agar, com lágrimas de gratidão nos olhos. Contudo, o eco sussurrante de antigas rivalidades pairava no ar, e a lembrança de Abraão e Sara trazia uma sombra inquietante. Agar percebeu que, mesmo em meio à promessa, a luta não estava totalmente vencida. Seria Ismael capaz de romper as barreiras do desprezo e do abandono? Ele carregava um selo divino, mas como se manifestaria isso na realidade? Certa manhã, enquanto Agar e Ismael se preparavam para uma nova jornada em busca de terras mais férteis, a visita inesperada de um viajante trouxe novos desafios. Ele falava de guerras e de reinos que se erguiam e caíam. As palavras do homem, carregadas de urgência, revelavam que Ismael não poderia permanecer oculto para sempre. O plano de Deus para ele era urgente, e a terra guardava sua voz. Enquanto a vida continuava a se desenrolar diante deles, a pergunta pairava no ar: qual seria o verdadeiro propósito de Ismael? Agar olhou para seu filho, e uma convicção crescia dentro de seu coração. Ela sabia que a história de Ismael fora apenas um começo, havia muito mais para ser revelado. O futuro ainda era um mistério e o desenrolar da promessa de Deus aguardava por eventos que mudariam a história. O deserto poderia ter sido um lugar de rejeição, mas agora se tornava um solo de oportunidades divinas. E assim, enquanto a aurora iluminava o céu, Agar se preparava para levar seu filho a um destino que transcenderia suas expectativas e glorificaria o Senhor que a tinha ouvido. O caminho à frente estava entrelaçado com o grande plano de Deus, e a jornada de Ismael apenas começava. Como a sombra se alongava ao cair da tarde, uma voz suave soprou sobre eles, lembrando Agar de que o Senhor preparava um futuro extraordinário, muito além do que podiam imaginar. O que mais Deus teria reservado para Ismael, o filho rejeitado? Enquanto Agar e Ismael descansavam sob as frondosas palmeiras do oásis, a paz encontrada ali era difícil de crer. Agar, refletindo sobre tudo o que havia passado, reconhecia que o Senhor tinha levado seus passos até ali. A presença do Deus que ela chamava de Senhor era palpável, e seus olhos se enchiam de gratidão ao lembrar das promessas feitas a seu filho. Porém, uma inquietação começou a aflorar em seu espírito. O que virá a seguir? Perguntava-se. A sensação de que algo mais estava por acontecer envolvendo Ismael não a abandonava. Com o coração pulsando de expectativa, Agar sentou-se com Ismael e, ao olhar nos olhos dele, as palavras começaram a fluir como uma doce melodia. Filho, Deus não somente nos trouxe até aqui por acaso. Ele tem um plano para você que vai além do que podemos imaginar. Mas você precisa estar preparado. Certa vez, o Senhor disse a seu pai: mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara te dará ao ano seguinte. Gênesis 17:21. Você não é uma obra de acaso, mas um pedaço vivo do plano divino. As palavras de Agar ecoavam na mente de Ismael, que sentia um peso crescente em seu coração. Era como se algo estivesse despertando dentro dele, uma chama que ainda não havia sido alimentada. Com o tempo,
a natureza aventureira do jovem começou a tomar forma. Ouvindo as histórias de sua mãe, Ismael desejava explorar o mundo além do deserto que, até então, era o único lar que conhecia. A manhã seguinte trouxe consigo um novo desafio. Estrondos de um conflito distante podiam ser ouvidos ao longe. Era uma batalha entre tribos vizinhas que anunciava perigos e oportunidades. Ismael, com a curiosidade ardente de um jovem pronto para se afirmar, perguntou: Mãe, por que não devemos nós também nos aventurar? Se a guerra se aproxima, talvez eu deva ir e descobrir o que está acontecendo. Agar hesitou, seu coração se dividindo entre o desejo de proteger seu filho e a compreensão de que o chamado de Deus sobre a vida de Ismael era maior do que ela poderia controlar. Ismael, eu sinto que há um propósito maior que nos aguarda. Que escolha você vai fazer se formos chamados para outro lugar? O Senhor está preparando o seu caminho. Enquanto Agar falava, uma sombra cruzou seu coração, uma percepção de que o chamado à ação não estava distante. Eles não eram mais apenas Agar e Ismael, mas portadores de um destino divino aguardando ser descoberto. E assim, naquela tarde, logo após a oração fervorosa de Agar pedindo discernimento, uma figura misteriosa surgiu no oásis. Era um homem de olhar intenso, vestindo roupas simples, mas com a marca indiscutível de um enviado. Ele se aproximou, e a presença dele fez o ar vibrar como se carregasse mensagens de muito longe. Ismael, disse o homem, ouviu tua voz e a voz de tua mãe que clamava ao Senhor. Eu venho anunciar que chegará a hora de você assumir seu lugar entre os filhos de Abraão. O que você fará a partir de agora determinará o futuro de muitas nações. Ismael ficou atordoado, seu espírito pulsando. O homem falou de terras distantes e dos caminhos que o esperavam, de bênçãos que viriam e dos desafios a serem enfrentados. Uma certeza começava a se formar em seu coração, estava prestes a entrar em uma narrativa muito maior do que sua própria vida. Quem é você? Perguntou Ismael com um tom reverente. Eu sou um mensageiro do Senhor, e a expectativa está nas mãos de quem crê. Você pode optar por permanecer ou avançar e reivindicar o que é seu por direito divino. Agar, ouvindo as palavras do visitante, sentiu sua própria fé ser fortalecida. O Senhor não apenas a havia escutado, mas agora, através de Ismael, parecia preparar um caminho que ecoaria pela eternidade. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, uma decisão crucial estava prestes a ser tomada. Agar e Ismael estavam à beira de uma nova jornada, uma que não apenas mudaria suas vidas, mas talvez o destino de todo um povo. O que significaria isso para eles e para o plano majestoso de Deus? A promessa estava alinhavada nas estrelas, e a verdadeira história de Ismael ainda estava por ser revelada. Ele, o filho rejeitado, agora estava diante de um futuro inexplicavelmente grandioso. A questão inevitável pairava no ar: aceitaria a chamada que o Senhor havia preparado? Enquanto o crepúsculo se aprofundava no deserto, a atmosfera tornava-se carregada de um mistério palpável. Agar, observando o olhar determinado de Ismael, sentiu a batalha entre medo e esperança pulsar em seu peito. O mensageiro de Deus estava ali, aguardando a resposta do jovem que se tornaria um pilar entre as nações. Ismael, disse Agar, sua voz tremendo suavemente ao ecoar sua preocupação, o que você sente em seu coração? O que você deseja fazer? Ismael, meditando nas palavras do mensageiro, respirou fundo e olhou fixamente para a vastidão do deserto. Muitos sonhos e ansiedades pairavam nele, mas havia uma ideia clara que se formava. Mãe, eu sinto que preciso ir. Há uma chama dentro de mim que não posso ignorar. O homem disse que o Senhor me chamou para um propósito. Eu não posso me esquivar disso. Agar, embora seu coração estivesse cheio de temor pela segurança do filho, percebeu que sua hesitação poderia impedir que Ismael cumprisse o plano divino. Então, que o Senhor esteja contigo, respondeu, sua voz um suave sussurro de bênção. Que sua jornada seja guiada por sua mão poderosa. A presença do mensageiro parecia vibrar intensamente, como um eco de promessas antigas ressoando no silêncio da noite. Ismael, ele afirmou com firmeza, a jornada que você está prestes a empreender não será fácil. Mas saiba que o Senhor estará sempre ao seu lado. Ele fará de você uma grande nação, e muitos povos conhecerão a sua graça por meio de sua descendência. Com um aceno,
Ismael se despediu de sua mãe, um ato que pesava como uma montanha sobre seus ombros. Ele se afastou, seu coração pulsando com um misto de excitação e incerteza. Com cada passo que dava, sombras de lembranças e o calor das promessas divinas se entrelaçavam em sua mente. A jornada estava apenas começando, e o destino aguardava ponto. Enquanto isso, Agar observava seu filho partir. Uma onda de coragem a inundou. Sabendo que a missão de Ismael era grandiosa, ela ergueu os olhos ao céu, reconhecendo a soberania de Deus. Ó Senhor, que teu propósito se cumpra em Ismael. Que ele seja a luz para muitos, assim como tu prometeste. Naquele mesmo instante, o mensageiro voltou-se e disse: Não tema, Agar. Por trás da decisão de Ismael, um grande plano se revelará. Pois assim como o Senhor é fiel para cumprir suas promessas, surgirão nações e alianças a partir do que é manifestado nesta família. Suas palavras reverberaram na alma de Agar, prometendo um futuro que não era somente dela, mas de todos os que viram. Ismael caminhou sob o céu estrelado, sua mente cheia de visões do que o aguardava. Ele se propôs a encontrar as tribos que viviam além do deserto. Ele sabia que cada passo o aproximava de seu legado, mas ao mesmo tempo, o impelia a confrontar inimigos que ainda não conhecia e desafios que testariam sua fé. E assim, a noite se tornava mais profunda, mas nas estrelas, uma luz brilhava intensamente, refletindo o plano soberano de Deus, que se desenrolava em camadas invisíveis. O futuro do jovem Ismael não estava apenas ligado ao seu próprio destino, mas interligado ao desenrolar da história de toda a humanidade. O eco das palavras do mensageiro ainda ressoava em sua mente e coração. O que ele não sabia era que sua caminhada o levaria a uma revelação profunda e gloriosa, estabelecendo um novo vínculo entre a promessa de Abraão e os filhos da aliança. Enquanto isso, o Senhor esculpia um caminho misterioso e majestoso, que ninguém poderia prever. E a questão permanecia, flutuando sob o manto do céu estrelado. Como cada escolha de Ismael moldaria o futuro das nações e o cumprimento da promessa feita por Deus. Ismael avançava sob o céu noturno, seu coração pulsando em ritmo com o deserto. A areia sob seus pés parecia murmurar segredos antigos, ecoando a vastidão de um futuro inexplorado. Cada passo era carregado de expectativas, e a determinação brilhava em seus olhos como as estrelas acima. Enquanto caminhava, as brisas mornas traziam aromas de especiarias e odores de vida das aldeias distantes, despertando imagens de comunidades que o aguardavam. Um novo destino o chamava. Contudo, as vozes da incerteza também faziam parte daquela jornada, sussurrando advertências em seus ouvidos. Como você poderá enfrentar o desconhecido? Quem cuidará de você em sua fragilidade? Naquele momento, ele parou, erguendo os olhos ao céu, buscando a presença do Deus que havia o chamado. Ó Senhor, orou Ismael, tu sabes a angústia de meu coração. Fortalece-me, pois a tarefa que me aguarda é grande. Como posso, eu, um jovem sem experiência, cumprir aquilo que me foi dito? Segundos se transformaram em uma eternidade. Quando, de repente, a brisa tornou-se mais densa, envolvendo Ismael em um manto de paz. Sentiu a resposta silenciosa, suave como o sussurrar de folhas ao vento, e seu medo começou a dissipar. Era como se a promessa de Deus, contida na palavra do mensageiro, se tornasse realidade na sua alma. Eu estarei contigo, sussurrou a voz interna. Decidido, Ismael continuou seu caminho, agora ciente de que não estava sozinho. Com cada passo, o solo se tornava mais firme sob seus pés, como se o próprio deserto estivesse apoiando suas decisões. Ao longe, sombras de montanhas se erguiam contra o céu, e ele poderia sentir que ali encontraria os primeiros grupos de pessoas que, conforme prometido, se tornariam parte de sua descendência. Após algumas horas, a luz do amanhecer rasgou a escuridão, e, com ela, novas esperanças e desafios se revelaram. Diante de Ismael estava um oásis. A água brilhava sob o sol nascente, e os sons de risadas e conversas suaves podiam ser ouvidos. Ele hesitou. O momento de conectar-se com aqueles que não conhecia trazia uma mistura de empolgação e temor à sua alma. Acercando-se, Ismael viu um grupo de pastores reunidos. Eles o olharam com curiosidade, e ele sentiu que o Senhor o direcionava a se aproximar. Eu sou Ismael, filho de Abraão, ele se apresentou, a voz firme, apesar da incerteza que pulsava dentro dele.
Fui enviado à terra para estabelecer uma aliança com vocês, feita pelo Deus de meus pais. Ele prometeu que eu seria pai de uma grande nação. As reações foram instantâneas. Olharam entre si, sussurrando, como se avaliando a autenticidade de suas palavras. Um dos pastores, um homem de olhar penetrante, aproximou-se. Filho de Abraão, recebemos relatos de sua linhagem. Mas as histórias raramente são verdadeiras. O desafio estava lançado, e a tensão pairava no ar. Ismael sentiu a pressão das expectativas e a responsabilidade que carregava. Ele sabia que o futuro dependia de como responderia, e uma pergunta teimava em sua mente: conseguiria provar a fidelidade de Deus em meio à dúvida e desconfiança? Deus é fiel, ele respondeu, a certeza voltando ao seu tom. E aqueles que buscam sua face nunca serão confundidos. Ele se virou para a água do oásis, e num gesto simbólico de sua jornada, se abaixou, tocando as águas, como se tocasse as promessas vivas de fé. Assim como a água se renova, também a promessa de Deus em mim será uma fonte de vida para muitos. Ao pronunciar essas palavras, um murmúrio percorreu o grupo de pastores. A revelação estava começando a se formar, um fio sutil de esperança começava a tecer-se entre eles. No entanto, uma presença sinistra obscurecia o horizonte. Ismael, em seu íntimo, sentia que esta jornada não seria apenas de acolhimento, mas também de adversidade. Logo entenderia que a força da sombra surgia para testar sua fé e a fidelidade ao plano divino. E assim, um sinal no céu prenunciou um novo desafio. Um pássaro de presas negras sobrevoava o oásis, como um augúrio de que as provações estavam a caminho. No silêncio reverberante daquele momento, Ismael teve certeza, sua batalha não era apenas humana, mas espiritual. Ele, e seu destino, estavam entrelaçados em um plano infinitamente maior. Como cada escolha sua se entrelaçaria com os desígnios divinos? O que estava reservado na jornada de Ismael ainda aguardava ser revelado. Ismael permaneceu à beira do oásis, observando o céu que parecia inquieto. A presença do pássaro negro, em um voo lento e ameaçador, parecia um prenúncio de adversidade. Os pastores afastaram-se ligeiramente, como se uma sombra tivesse passado sobre eles. As palavras de Ismael ecoavam em seus corações, mas a incerteza continuava a pairar sobre o grupo. Um dos pastores, chamado Jazar, rompeu o silêncio. Filho de Abraão, sua intrepidez é notável, mas o deserto é traiçoeiro e as palavras podem iludir. Que sinal nos dás de que as promessas que falas vêm do Deus Altíssimo e não de meras esperanças vazias? Ismael sentiu o peso daquela pergunta, um teste à sua fé e convicções. Olhando nos olhos do pastor, ele invocou o poder de Deus em seu coração. Em verdade vos digo, se o Senhor é comigo, como posso temer? Que tal, eu busque em oração um sinal, e que o Senhor responda, como fez com meu pai Abraão? A determinação crescia dentro dele, tornando-se uma armadura contra a dúvida. Os pastores concordaram. Ismael caminhou até a beira da água, o som suave da correnteza ecoando na clareza de sua mente. Ó Senhor, Deus de meus antepassados, se é verdade que me escolheste para esta missão, revela-te neste momento. Mostra que tu és um Deus que ainda opera milagres. Assim que a oração se formou em seus lábios, o céu começou a mudar. Nuvens espessas se reuniram em torno do sol, como se uma cortina estivesse sendo puxada. A água do oásis, antes cristalina, tornou-se turva e agitada, provocando ondas que refletiam a confusão de seu espírito. E então, diante de seus olhos, uma luz desceu do céu, lançando um brilho sagrado sobre a água. Os pastores, atônitos, se reuniram em um círculo. Ismael podia sentir as suas dúvidas se dissipando, substituídas pelo poder sobrenatural da divina presença. Vede! Ele exclamou, o Senhor responde. Sua promessa está viva. As ondas do oásis acalmavam-se, e na superfície da água, uma imagem começou a se formar. Um carneiro, com um chifre majestoso, surgia como símbolo de sacrifício e redenção. Vede a providência de Deus! Gritou Ismael, emocionado. Assim como o carneiro que foi oferecido em lugar de Isaque, assim o Senhor proverá para nós. Os pastores, tocados pela manifestação divina, caíram de joelhos, reconhecendo a soberania do Deus de Ismael.
Neste momento sagrado, a desconfiança foi transformada em reconhecimento e esperança. O murmúrio de seu coração encontrou ressonância nas promessas antigas, ligando a nova geração ao plano eterno do Senhor. Mas ainda havia uma escuridão que não poderia ser ignorada. A sombra do pássaro negro ainda voava, e uma sensação de que a batalha espiritual estava apenas começando não o abandonava. As palavras de Abraão ecoaram em sua mente: a terra que eu prometi a ti e à tua descendência, será uma herança para aqueles que crerem. Ismael sabia que eram necessárias mais provas de fé, não apenas diante do povo, mas em seu próprio coração. Ele se voltaria para enfrentar as dificuldades com coragem renovada, mas a sombra pairava prometendo desafios que testariam sua lealdade a Deus. Quando o dia se despedia, um novo sinal se ergueu no horizonte. Nuvens de tempestade se formavam e flashes de relâmpagos cortavam o céu, como se o próprio céu estivesse testemunhando o que estava por vir. Senhor, prepara meus passos, pois a jornada apenas começou. Apressa-me no cumprimento do teu plano, orou Ismael, semeando a certeza de que, apesar da tempestade, ele estava nas mãos do Deus que preparava o caminho. Mas a pergunta pairava em sua mente: como poderia ele, um jovem filho rejeitado, enfrentar o que ainda estava por vir em sua jornada de fé? O desfecho ainda era um mistério, e cada respiração trazia uma nova revelação, aguardando a promessa do Senhor ser desvendada. Ismael, com o coração em um turbilhão de emoções, levantou a cabeça ao ouvir o leve sussurro do vento, como se uma voz suave falasse à sua alma. O céu, manchado de nuvens escuras, parecia se alarmar com a realidade que o cercava. Ele tinha recebido um sinal, mas o desafio diante dele o tornava mais consciente da iminente batalha que se aproximava. Ismael, levanta-te, ecoou em seu espírito. Era como se a própria terra estivesse chamando-o para avançar. Ele respirou fundo, fechou os olhos e buscou discernir a vontade do Senhor. Seus pensamentos se direcionaram à antiga promessa feita a Abraão: e eu estarei contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor a meu servo Abraão. Gênesis 26, 24. Era um lembrete de que ele não estava só, mesmo que sua jornada fosse repleta de incertezas. Os pastores, agora em profunda reverência, observavam o céu, esperando ansiosos por novas manifestações da presença divina. Ismael, o que faremos agora? Jazar indagou, sua voz trêmula de expectativa. Ele sabia que a fé de Ismael não era apenas um chamado, mas um convite à coragem. Teremos que lembrar ao povo a importância da fé nas promessas do Senhor. Ismael decidiu, o ardor de sua chamada pairando em cada palavra. Seus olhos se fixaram nas estrelas que começavam a aparecer, apesar da tempestade em formação. Refugie-se nas lembranças de como Deus já nos guiou. Precisamos nos unir e nos preparar para o que está por vir. E assim, sob o manto da noite, ele começou a falar com poder, suas palavras navegando pelo coração de cada pastor. Não temais, pois o Senhor é o nosso Deus, e em seu poder encontramos segurança. Mais que carne e sangue, somos chamados para herdar a promessa. Seus olhos brilhavam com uma luz nova enquanto ele ministrava, precisamente como um sacerdote ungido por Deus. Mas a escuridão à sua volta não se dissipava. O pássaro negro ainda dominava os céus, seu vôo sinistro parecia intensificar a tensão existente entre a luz e a sombra. Enquanto Ismael falava, uma rajada de vento surgiu, e as nuvens ficaram mais densas. Nesse instante, um relâmpago iluminou a escuridão, e a voz do Senhor ressoou poderosa sobre a tempestade: Ismael, escuta, as nações se levantarão contra ti, mas lembra-te que eu sou o teu Deus e vencerás em meu nome. As palavras o aqueceram, e ele compreendeu que seu desafio não era apenas espiritual, mas deixaria um legado para gerações futuras. Ele iria enfrentar não apenas o deserto físico, mas também a batalha invisível que buscava desmantelar a fé do povo de Deus. O chamado de Abraão reverberava em seus ouvidos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Com uma expressão de firmeza renovada, Ismael lançou um olhar decidido para seus companheiros. Assim como o Senhor operou por meio de nosso pai, assim ele também usará nossos passos, mesmo em tempos de tribulação. Preparem-se para as provas que vêm, pois, assim como a arca de Noé foi construída em meio ao escárnio, assim será nossa fé em meio à adversidade. Enquanto eles se preparavam, um sinal brilhante cortou o céu escuro, e um intenso brilho, como fogo,
desceu do alto. A manifestação de Deus se tornava clara, estabelecendo que a jornada de Ismael estava plenamente alinhada com o poder do Altíssimo. Senhor, que revelações ainda estão por vir? Pensou Ismael. Ele sentiu que a tempestade exterior espelhava uma luta muito mais profunda que ainda não havia sido revelada. Eis que a glória do Senhor se manifestará, e através de mim e de meu povo, as promessas se cumprirão. No entanto, a sombra do pássaro negro continuava à espreita, assim como as trevas que precedem a luz mais radiante. O que se seguiria ainda era um mistério, mas Ismael estava decidido a permanecer firme em sua fé, ancorando-se na certeza de que, em cada desafio, Deus traçaria o caminho para a vitória que ele mesmo havia prometido. Ismael levantou-se, o peso da responsabilidade reverberando em seu ser. Vamos nos organizar e buscar o Senhor em oração, ordenou ele, a fervorosa determinação em sua voz chamando seus filhos e companheiros. A época de tribulações chegava, e ele acreditava que a resposta de Deus estava próxima. Os pastores se reuniram em círculo, formando um altar improvisado sob a luz trêmula das estrelas que despontavam entre as nuvens. Ismael ergueu as mãos, sentindo a presença do Senhor como uma brisa suave em seu rosto. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, clamo por tua orientação. Que a tua vontade seja feita em nós, e que a tua proteção nos envolva como um escudo. À medida que Ismael clamava, um profundo silêncio caiu sobre o grupo. Os olhares se fixavam nele, cada coração pulsando de expectativa. De repente, uma energia elétrica parecia pulsar no ar, e a voz do Senhor se fez ouvir novamente: Ismael, a tua vida será um testemunho. Não temas, pois as portas que se fecharem diante de ti, serão abertas em teu favor. Ismael sentiu a confirmação ressoar em seu interior como um tambor. A respiração de todos se acelerou, e uma onda de fé os envolveu. Ali, sob o peso da tempestade, a verdade divina começou a emergir. Moisés, um destacado entre os pastores, levantou-se. Ismael, como podemos nos preparar para a batalha que se aproxima? Como entender os sinais que o Senhor nos dá neste tempo? O olhar dele refletia a ansiedade coletiva, enquanto outros também murmuravam em concordância. Acredito que o tempo de uma colheita divina está se aproximando. Precisamos nos recordar das heranças que deixamos para trás, respondeu Ismael, a voz agora mais alta, revestida de autoridade. Assim como Deus foi fiel com nossos antepassados, ele nos guiará por caminhos de justiça. É nossa obrigação reviver as promessas e fortalecê-las no coração do povo. Ismael sentiu no fundo de sua alma que sua jornada não seria apenas física, mas também uma chamada à reconexão entre as gerações. Ele se lembrou então do que Abraão fez, a aliança que selou com sangue e sacrifício que reverte as maldições em bênçãos. Devemos nos reunir e reforçar a aliança em oração e ação. Vamos buscar um caminho santo e nos unir como uma só família. As palavras de Ismael ecoaram com força, e os pastores começaram a orar em uníssono, uma sinfonia de vozes elevadas ao céu, invocando a proteção e a oração que haviam sido esquecidas por muito tempo. O vento que antes era assombroso agora começou a unir-se ao clamor de seus corações, enquanto um sentimento de expectativa percorria aquele grupo. Do nada, uma centelha de luz cortou a escuridão com poder, e mais uma vez o relâmpago iluminou o céu, revelando um fenômeno extraordinário. Um arco-íris começava a se formar no horizonte, como um sinal esperançoso que trazia lembranças da aliança de Deus com Noé. As lágrimas brotaram dos olhos de Ismael ao perceber que Deus lembrava de sua promessa. Sim, a memória da aliança ainda está viva entre nós. Mas, enquanto celebravam essa manifestação, a sombra do pássaro negro ainda pairava acima, e os pastores começaram a perceber que ela não era apenas um augúrio de lutas à frente, mas também um símbolo das forças que buscavam desacreditar a fé em tempos de provações. O coração de Ismael se apertou diante do reconhecimento da verdadeira batalha que estavam prestes a enfrentar. Não podemos esquecer que cada passo de fé é uma declaração de guerra contra nossos inimigos espirituais. Eles virão com armadilhas, mas nosso Deus é poderoso para fazer o impossível, exclamou Ismael, o fervor agora ainda mais intenso. Enquanto a tempestade se formava a seu redor, ressoava no coração de Ismael a verdade de que Deus estava preparando um exército. Um novo sono profundo calmaria as águas turbulentas, mas a pergunta persistia em sua mente:
Como poderia proteger seu povo das trevas que ameaçavam se aproximar? E assim, sob a luz arriscada do arco-íris, Ismael foi tomado por uma visão de futuro. Ele viu as nações se unindo contra eles, mas também viu a libertação, uma luz brilhante que surgia à distância. Senhor, revela-nos como devemos lutar pela verdade da tua promessa, ele pediu, no íntimo, sabendo que os próximos passos, se certos, poderiam mudar o destino de muitos. A resposta viria, mas o peso do que estava por vir ainda permanecia nebuloso. Que revelações aguardavam na alvorada dessa nova era? A corrida contra o tempo e a sombra do pássaro negro apenas começava, e em cada súplica, a tempestade parecia dançar na expectativa do que Deus poderia fazer. Ismael, agora com seu coração pulsando em uníssono com a expectativa da presença divina, sentiu que cada respiração se tornava uma súplica. O céu, tingido em nuances de azul e violeta, parecia dilacerar-se com a fúria da tempestade, mas naquele momento, uma paz envolvente permeava seu ser. As vozes dos pastores, unidas em clamor, não eram apenas palavras, eram expressões das promessas de Deus, ecoando as histórias da redenção através dos tempos. Eles se lembravam de como o Senhor tinha feito um caminho onde não havia nenhum, como nas águas do Mar Vermelho que se abriram diante de Moisés, Êxodo 14, 21-22. Enquanto a luz do arco-íris começava a desvanecer, a voz do Senhor novamente ressoou sobre eles. Ismael, meu escolhido, não temas o que está por vir. Lembra-te da aliança que fiz com teu pai, e como, por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 12:3. A promessa está viva e atuante. Ele se postou firme, erguendo a cabeça em direção ao céu, sua fé renovada diante do chamado divino. Moisés, cujos olhos refletiam a confiança, aproximou-se de Ismael e falou com fervor. Devemos ser como as águias que sobem alto e esperam as direções do Senhor. Que cada um de nós se torne um pilar de força e de esperança. O grupo, agora energizado por essas palavras, fortaleceu sua determinação. Vamos preparar nosso coração e nossa mente, ordenou Ismael, para que possamos atuar não apenas como protegidos, mas como guerreiros do Altíssimo. Temos uma terra a conquistar. Os pastores concordaram, e começaram a compartilhar as histórias de fé, feitas de lutas e superações. Cada relato trazia à memória a intervenção divina em sua história, como quando Daniel foi libertado da cova dos leões, Daniel 6:22, e como os 3 jovens hebreus suportaram o fogo, sabendo que seus laços não tinham o poder de consumir sua fé, Daniel 3:17. Enquanto as vozes cresciam, aumentando em paixão, uma nuvem escura se adensava no horizonte. O pássaro negro, como um presságio sombrio, atravessou o arco-íris, e a atmosfera tornou-se tensa. Um murmúrio sussurrou entre os pastores. Pode ser um sinal de que as forças do mal estão se preparando para atacar. Ismael, com fé à prova de sombras, exclamou, não podemos deixar que o medo nos paralise. Somos o exército de Deus, e a vitória é garantida. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Vamos invocar o nome do Senhor e clamar por sua salvação. Diante desse desafio iminente, as almas se uniram numa sinfonia fervorosa, e a tempestade parecia recuar, como se o poder da oração estivesse mobilizando toda a opressão. Ao mesmo tempo, Ismael se lançou em uma intercessão mais profunda, palavras brotando de um lugar que ele não sabia existir em seu ser. Senhor, permite-nos ver a tua mão poderosa em ação neste momento decisivo. Prepara o caminho diante de nós e guia-nos. Quando Ismael terminou sua oração, algo inédito aconteceu. Uma luz radiante rompeu das nuvens escuras, iluminando o grupo com uma claração que parecia o amanhecer de um novo dia. O som de tamborilar delicado começou a se fazer ouvir, como se o céu estivesse se preparando para proclamar a vitória. Então, a palavra do Senhor se fez eco novamente, clara e penetrante. A cada batalha que enfrentarem, eu estarei com vocês. Não temam, pois a libertação já começou desde as fundações do mundo. Isaías 54:17. Eu levanto um polo de resistência em meio às tempestades, e vocês, filhos da promessa, serão um instrumento de meu poder. Ismael percebeu que esta era mais do que uma simples reunião,
era um momento divino de consagração e preparação, onde cada pastor, cada porta-voz da fé, estava sendo moldado para a batalha espiritual que se aproximava. E assim, armados com a certeza de que Deus caminhava ao seu lado, o grupo se preparou para o que viria a seguir. Mas em sua mente ressoava uma pergunta, pesando com o peso de um novo mistério a ser revelado: como se ergueriam contra a escuridão e qual seria o papel específico que cada um deles tinha a desempenhar nessa divina batalha? A resposta ainda pairava nas nuvens, como um perfume que anuncia a chuva, deixando seus corações palpitantes na expectativa do que Deus estava prestes a realizar. Ismael, com a alma ardente e a cabeça erguida, sentiu que a atmosfera à sua volta pulsava de expectativa. O grupo de pastores, agora em um fervor imponderável, olhava para o céu onde a escuridão começava a se dispersar diante do poder que emanava de suas orações. Cada palavra de confiança que proferiam parecia como uma melodia de fé, harmonizando-se com a vontade do Deus Altíssimo, que prometera guiá-los mesmo nas horas mais sombrias. Enquanto a luz se intensificava, uma nova certeza se firmava em Ismael. A jornada não era apenas sobre conquistas, mas sobre revelar a glória de Deus em cada passo dado. Ao olharem para a visão resplandecente no horizonte, as palavras do Senhor ecoaram em seus corações, prometendo que a libertação já estava em movimento. Contudo, a sombra do pássaro negro ainda pairava, como um lembrete constante de que a batalha espiritual pela verdade e pela herança da promessa ainda estava longe de ser vencida. Ismael, agora se sentindo mais fortalecido, dirigiu-se novamente aos pastores. Irmãos, o que temos diante de nós é um chamado para nos unirmos como um só corpo. A espada do Senhor é a sua palavra, e temos de estar prontos para lutar contra as iniquidades que se aproximam de nós. Nós não apenas defenderemos nossas terras, mas proclamaremos a verdade que a nossa linhagem traz. Os pastores, movidos pela unção do Espírito, responderam com um clamor coletivo de fé. Sim, estamos prontos, Ismael. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele apontou para o céu, onde o brilho do arco-íris ainda iluminava os rostos dos pastores. Como a aliança que Deus fez com Noé, assim também somos nós abençoados com a sua promessa. Devemos lembrar que a fidelidade do Senhor nos acompanhará, mesmo que as armadilhas do inimigo se tornem mais visíveis. À medida que falava, o poder de sua convicção se intensificava, e ele podia sentir a presença do Senhor imbuindo-o de coragem. Os pastores começaram a nos lábios murmurar as promessas, reavivando a força em seus corações. Eis que faremos do nosso medo uma oferta de fé, e da incerteza, um cântico de louvor ao nosso Deus. Entretanto, o pássaro negro começou a voar mais baixo, mergulhando como um presságio sombrio sobre o grupo. Ismael, observando, entendeu que a batalha o aguardava não apenas no campo físico, mas na esfera espiritual, onde a luta pela verdade e para manter a aliança que Deus fez com Abraão exigiria coragem e determinação. Preparai-vos, irmãos. Esta é a hora. Que cada um de nós se equipe com a armadura de Deus, que nos sustenta nas provações, exclamou Ismael. Nossa luta não será em vão, pois o Senhor nos fortalece e é fiel em suas promessas. Firmes, os pastores abraçaram a determinação de Ismael. Eles se agruparam, formando uma cadeia de oração, onde cada um ergueu suas vozes ao céu, clamando pela proteção e pela força que somente o Senhor poderia fornecer. À medida que clamavam, eles se lembravam das lutas que outras gerações enfrentaram, como quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, libertando-se da opressão do Egito. Senhor poderoso, faze-nos valentes em nossos corações. Ismael chamou em voz alta, que possamos testemunhar a tua mão poderosa sobre cada passo que daremos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 1:9-105. De repente, a nuvem sombria começou a dissipar-se, revelando uma luz radiante que descia como uma cascata sobre o oásis. Era uma confirmação da presença divina, e os pastores sentiram a força invadir suas almas. O pássaro negro, por sua vez, pareceu hesitar, como se soubesse que não poderia prevalecer contra a unção que havia se estabelecido ali. O temor que antes povoava o coração de Ismael agora se transformava em expectativa. Ele levantou o olhar e viu os primeiros raios de um sol nascente cortando o céu em cores vibrantes. Um novo dia se aproxima. Esta é a hora de nos levantarmos e lutarmos.
Vamos reivindicar o que é nosso por direito. Com essa decisão ardente, Ismael, munido de coragem, sentiu que sua jornada o levava para longe do deserto de desprezo e para uma herança maior. Mas, uma questão ainda ressoava em sua mente perdida nas promessas: como as decisões que aliançariam seu futuro afetariam a trajetória das nações. Além disso, sabia que o caminho que escolheriam não seria isento de dificuldades. Enquanto os pastores se preparavam para as dificuldades que se aproximavam, o verdadeiro mistério aguardava o desenrolar das promessas. Havia muito a ser revelado, e a trama divina da história de Ismael, o filho rejeitado, apenas começava a se entrelaçar com o plano soberano de Deus. O que espera aquele jovem a partir daqui? Que desafios se erguerão no caminho que levará à sua grandeza? E, acima de tudo, como a resposta de Ismael determinará o destino das nações e o cumprimento das promessas divinas?